Oi, gente! Dei uma sumidinha daqui, como vocês podem ver, mas já voltei e hoje eu vou falar sobre como foi o começo do nosso casamento, como tudo aconteceu. Se você gosta desse tipo de conteúdo e é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber todas as notificações. E se você gostar desse vídeo, curte e comenta para que ele tenha um alcance maior. Bom, no último vídeo eu compartilhei aqui com vocês como aconteceu o nosso casamento, tudo que Deus preparou, como foi o dia, os perrengues. Se você não assistiu, volta lá e assiste antes de assistir esse. E se você já assistiu, eu parei no dia do casamento. Então, nos casamos no dia 18 de outubro de 2008. Nós casamos num sábado, gente, e na segunda-feira seguinte, nós já estávamos trazendo a nossa mudança aqui para Paulínia. Passamos a nossa lua de mel literalmente fazendo mudança. Mas eu estava muito feliz, gente, porque era um sonho meu ter a minha casa, minhas coisas organizadas do meu jeito. E foi uma empolgação, nós arrumamos a nossa casa do nosso jeito. Inicialmente era uma casa alugada, mas eu estava muito feliz de ver as coisinhas tomando forma, os nossos móveis chegando, a gente organizando as coisas. Então foi um período muito gostoso. Esses primeiros dias, né, de tudo novo. Mas durou pouco, viu, gente? Eu sempre falo que os primeiros meses do meu casamento foram os mais difíceis. A adaptação, o Bartô foi criado de um jeito, eu fui criada de um jeito totalmente diferente. Eu realmente pensei que não fosse dar certo. Além da mudança, né, eu vivi a minha vida inteira em Jaguariúna, perto da minha mãe, dos meus parentes, dos meus amigos. Eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém e o bairro que a gente se mudou era um bairro novo. E as pessoas, assim, eu achei muito estranho porque as pessoas mal olhavam pra você, não cumprimentavam, não dava bom dia, boa tarde, um povo fechado. Eu demorei muito pra conseguir fazer amizade. E na igreja também eu passei por um período muito ruim, porque eu não fui muito bem recebida, então foi bem difícil. Os primeiros 6 meses pra mim foram os mais difíceis. Todo fim de semana eu falava pro Bartô que eu queria ir pra Jaguariúna, que eu queria ver minha mãe, que eu queria estar ali na minha antiga igreja, com as minhas amigas, com a minha mãe, eu não queria estar aqui, então foi muito difícil. E a gente se mudou para Paulínia porque o Bartô recebeu uma promoção. Uns meses antes da gente casar, ele foi promovido a gerente. E aqui em Paulínia estava abrindo uma loja filial da rede de loja de tintas que ele trabalhava. Então ele, como gerente, ele tinha que residir na mesma cidade da loja para fazer amizade com os pintores e para conseguir clientes ali para a loja nova. Então ele tinha que residir na mesma cidade que estava inaugurando essa nova loja. Então para mim foi muito difícil. Eu demorei bastante para me adaptar, né? Foi difícil para fazer novos amigos. E inclusive nesse começo o Bartô trabalhava muito porque tinha que reformar, tava reformando a loja, o espaço para abrir, tinha muitas coisas para ele correr atrás e preparar até inaugurar realmente a loja. Então ele trabalhava o dia inteiro e nessa época ele ainda estava fazendo faculdade, estava no último ano da faculdade. Então ele trabalhava o dia inteiro, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Chegava em casa, dava tempo de comer rapidinho, tomar um banho, já ia pra faculdade e voltava pra casa lá por volta de 11h30, meia-noite. Então, gente, foi muito difícil porque eu ficava o dia inteiro sozinha, numa cidade que eu não conhecia ninguém, longe de todo mundo que eu amava. Foi muito difícil. E nesse começo também, além do Bartô trabalhar muito, estudar, eu não estava trabalhando, eu ficava a maior parte do tempo sozinha. A gente discutia muito, porque, gente, eu sou chata. Eu confesso que eu sou chata, mas eu era muito mais chata. E o Bartô também, ele tinha uma visão que ele tinha que se impor no casamento, que ele era o homem que mandava ali, ele já queria passar essa impressão para mim e para os outros logo de início, e isso a gente foi, com a graça de Deus, eu fui melhorando, ele também foi melhorando, e hoje a gente vive 1000 vezes melhor do que nesse começo, gente. Por quê? O Bartô toda a vida foi bem desorganizado. Ele não fala que é desorganizado,
Mas ele chega em casa, ele já tira o sapato, coloca ela na porta da sala, aí ele coloca a camisa para um lado, aí ele coloca a calça no outro. E assim, ele sempre foi assim, ele fala que ele deixa as coisas de fácil acesso, gente, mas isso é desculpinha, ele é muito desorganizado. Ele vai deixando as coisas, ele não guarda as coisas no lugar, e isso me incomodava muito. Hoje ainda me incomoda, mas bem menos, e eu relevo porque eu sei que isso, eu já superei isso, gente, já consegui. Eu falei, ou eu convivo com isso, ou a gente não vai conviver bem. Então no começo eu brigava muito, dava muitos toques, mas eu brigava, eu ficava brava, porque eu não achava justo, porque ele tinha que chegar, ele tinha que organizar, como eu era organizada, ele também tinha que ser, e isso me estressava demais. E eu também não olhava pelo lado que ele tinha trabalhado o dia inteiro, ele chegava em casa, ele queria ficar descansando, ele queria ficar um tempo off, e egoísta do jeito que eu era, eu queria que ele fizesse tudo no meu tempo. Se ele não fizesse do jeito que eu queria, não tava bom, eu já brigava. Então, gente, foi muito difícil esse começo, até nós acertarmos esses pontos, até eu parar e falar, opa, não tá legal isso, eu não estou sendo uma mulher sábia, eu preciso melhorar esse meu jeito, porque senão a gente não vai conseguir manter esse casamento. Então eu percebi que eu precisava melhorar vários pontos. Ele melhorou muito também. A gente conversou a respeito e a gente foi melhorando, mas foi um processo longo, tá? E hoje, quando eu olho para aquela Karina que casou com 18 anos, eu tinha uma visão muito distorcida da realidade. Em relação a casamento, né? Eu tinha uma visão fantasiosa de que tudo seria perfeito, de que o Bartô atenderia todos os meus pedidos, de que eu acordaria com flores todos os dias, com café na cama, sabe, gente? Aquela visão romantizada de filmes de adolescente, filmes românticos. E a gente sabe que a vida real não é assim. A gente vai precisar lidar com crises, com dificuldades, com o defeito do outro. O casamento é muito mais um servir do que você receber. Se a gente tem muitas expectativas e espera receber muito do outro e se acha sempre na razão, ai, porque eu tô fazendo mais, ai, porque meu esposo não tá me ajudando com isso, ai, porque a gente sempre coloca o defeito no outro e não olha pra gente, isso acaba nos trazendo uma insatisfação a ponto de arruinar o nosso casamento, de ruir o nosso casamento. E depois de 6 meses de casado, vivendo um período muito difícil de adaptação, a gente discutia muito, eu realmente pensei que não ia dar certo. Eu comecei a trabalhar numa loja de colchão, o meu tio conhecia o dono dessa loja e ele arrumou para mim uma vaga. E depois de eu começar nesse trabalho e ter uma ocupação para minha mente, foi aí que as coisas foi caminhando. Eu fui amadurecendo também. Eu me lembro que um amigo da igreja me emprestou um livro que fez toda a diferença na minha vida como esposa. Eu passei a enxergar o casamento de outra forma e eu recomendo muito para você que é noivo, para você que está começando seu casamento. Se eu não me engano, o tema é respeito que eles mais necessitam e amor que elas mais precisam. Eu vou ver certinho e coloco o tema correto aqui para vocês na legenda. Mas esse livro, gente, ele me ajudou demais e foi uma virada de chave, sabe? Porque eu estava num ciclo de ver o defeito do meu esposo, de reclamar, de estar insatisfeita com a situação, de brigar, de ver o defeito, de reclamar, sabe? Um ciclo vicioso que eu estava muito insatisfeita e vivendo só para brigar. Deus nos fez com necessidades diferentes, né? Esse livro ele traz o quanto para o homem o respeito é necessário, é uma necessidade. O homem tem necessidade de se sentir respeitado da mesma forma que a mulher tem necessidade de se sentir amada, se sentir cuidada pelo homem. E quando você não respeita o seu marido, automaticamente ele não te responde com amor. E vice-versa, né? Se você não trata a sua esposa com amor, ela não te responde com respeito. E esse livro ele te incentiva a quebrar esse ciclo de desamor, de desrespeito, mesmo que você não é tratado da forma como você mereça, você começar a tratar o outro com mais amor, com mais respeito, e aí você vê a transformação que isso vai causando, você mudando as suas atitudes. E foi isso que eu fiz, eu comecei a mudar a forma de tratar o Bartô, eu não jamais apontava os erros dele, não brigava mais, não era mais aquela chata que tudo reclamava, que falava que ele tinha feito errado. Eu comecei a fazer a minha parte e não esperar muito.
né? E falar, eu vou ter que aprender a conviver com ele. Ele é assim, então eu vou aprender a conviver com ele. E tratava ele com mais respeito, mais amor. E eu fui vendo uma transformação, gente, no meu casamento. Com simples mudanças, sabe? Eu fui vendo meu casamento ser transformado e ser restaurado pelo Senhor. E inclusive tinha algumas coisinhas, alguns pontos que eu fui falando com o Bartô e a gente foi mudando, porque eu me lembro que no começo uma das coisas que me chateava muito é que o Bartô nunca foi ligado em dar presente em datas comemorativas, em comemorar. E pra mim, gente, minha mãe sempre fez aniversários, a gente sempre comemorou aniversário, Natal, eram datas muito comemorativas e pra mim, eu tinha que receber um presente, tinha que ser comemorado. E pro o Bartô nunca teve isso, então pra ele era uma coisa que não fazia falta, e ele sempre me falava que quando ele era obrigado a fazer alguma coisa, ele já não gostava de fazer, mas aí eu fui falando pra ele que era importante ele lembrar do meu aniversário, do dia do nosso casamento, de datas comemorativas, porque fazia diferença pra mim. Eu fui criada dessa forma e ele foi criado de uma outra forma. Inclusive, quando em 2010 que eu fui pra Bahia, que aí eu fui conhecer a realidade do Bartô, vi a realidade de como eles vivem, como é a cultura pra eles lá, né? Como os homens se relacionam com as mulheres, como que é passado isso, a mãe passa pro filho. Eu fui entender muito do comportamento do Bartô e eu falei, poxa, ele foi criado dessa forma, como eu vou mudar ele em meses, né? Como eu posso querer colocar do meu jeito agora em questão de meses? Se ele viveu vários anos isso, esse molde é de pouquinho em pouquinho, é um tijolinho por dia, e a gente tem que fazer com muito carinho, respeitando, né, os limites de cada um, o tempo de cada um. Não será do nosso jeito, no nosso tempo, mas a gente fazendo o que compete a nós, e orando e pedindo a Deus as coisas, aquilo que nos incomoda no nosso cônjuge, aquilo que nos entristece, que nos magoa, vai se moldando e vai se transformando. O começo do nosso casamento foi extremamente difícil, mas graças a Deus que nós não desistimos, porque hoje nós vemos todas as coisas boas que construímos juntos, tantas coisas que superamos juntos, o quanto nosso amor foi fortalecido, quanto nós fomos ficando fortes, unidos e colhemos frutos maravilhosos de não termos desistido no primeiro desafio, na primeira discussão, na primeira luta, na primeira prova. Nós permanecemos firmes e hoje nós desfrutamos de infinitas bênçãos do Senhor. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nos primeiros 6 meses de casamento eu passei por tanta coisa, assim, tanta mudança, tanta adaptação, tanta dificuldade dentro de casa, na igreja, com os vizinhos, e isso me tomou de uma certa forma que eu fiquei muito triste, muito para baixo, sabe? Fiquei quase depressiva, e eu me lembro que eu orava e buscava, falava, Deus, eu não tô conseguindo me adaptar aqui. Eu não gosto dessa cidade, como que vai ser? O Bartô precisa trabalhar e eu não gosto, eu não tô conseguindo me adaptar. E eu orei, passei esses 6 primeiros meses muito mal mesmo, mas eu me lembro que uma vez eu estava orando na minha sala, no sofá, o meu sofá ficava embaixo da minha janela. Eu abri a janela, olhei pro céu e comecei a falar com Deus. Deus, eu não aguento mais. E eu chorei muito e eu me lembro que eu peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever. Escrevi. E era uma letra de uma música, e depois que eu terminei de escrever essa letra dessa música, gente, era como se eu sentisse a mão de Deus tirando todo aquele peso, aquela tristeza, aquela insatisfação, aquela angústia de estar num lugar que eu não gostaria de estar. E eu quero terminar esse vídeo cantando essa música pra vocês. Acordei e percebi que já não estava no mesmo lugar, mesmo com dor, tive que deixar tudo aquilo que eu aprendi a amar, tudo era novo, então tentei alegrar o meu coração e me habituei
habituar com aquela mudança. Todo o esforço que eu fazia parecia que era em vão. Cada dia que passava aumentava minha solidão. Eu sofria, queria ir embora pra nunca mais voltar daquele lugar difícil que só me fazia chorar. Me ensina a esperar em ti, ó Senhor, e acreditar que essa fase ainda vai passar. Pode durar meu choro a noite inteira, mas de manhã a alegria virá. No mundo eu sei, terei aflições, mas Cristo